hoje o Literatos TV vai falar de reality show? Não necessariamente. Por isso é preciso começar com uma advertência. O Literatos TV não vai falar sobre reality shows, mas o Literatos TV vai falar sobre Big Brother. Você assiste ao programa Big Brother? Não, não assisto, não. Não. Assisto. Não. Não. Eventualmente sim. Não, não assisto. Sim. De vez em quando, não todos os dias. Você gosta desse gênero reality show? Eu gosto sim. Não, não gosto, não, muito não. Não curto. Não é meu programa preferido, mas quando tem um tempo livre assim, no horário da noite, daí é bom pra deixar a cabeça mais leve, assim. Não, não. Não é que eu não gosto, não dou muita atenção, assim, né? Não faz muita questão, mas não tenho nada contra, né? Não, de fato não curto esse gênero. Sim. Gosto, acho um gênero interessante, assim, não é uma coisa que acho que nem muitos falam, não vai adquirir muita cultura com esse gênero, mas é um gênero interessante para conhecer o comportamento humano e tal. Você faz ideia de onde veio o título do programa, a expressão Big Brother? Não. Até uma vez na televisão que falava que é de estrangeira, de fora, mas não tenho ideia de onde veio. Não tenho a mínima ideia. Não faço a mínima ideia. Sim, em relação ao livro, sim. E em relação ao programa, eu sei que é um programa de base norte-americana. Não faço a mínima ideia. Sim, em relação ao livro, né? Olha só, Vilto, eu fiquei bem satisfeito, né? Porque nessa enquete, pelo menos 3 pessoas lembraram que a expressão Big Brother não se refere apenas àquele programa, aquele reality show, né, da Rede Globo, né? Mas as pessoas lembraram, né, que essa expressão vem de um romance que foi publicado lá nos anos 40 por um escritor inglês chamado George Orwell. E ele escreveu esse livro no ano de 1948, né? Por isso que há essa troca aí do 1984. E o livro projeta a visão que o Orwell tinha de como seria o futuro, né? Onde a tecnologia seria utilizada para controle do povo, para controle da massa. Daí vem o Grande Irmão, né? Que é uma espécie de ditador no livro. Mas assim, em momento algum a gente realmente vê o Grande Irmão, né? A gente tem a imagem dele na tela, que são as teletelas, onde diariamente as pessoas recebem essa mensagem do Grande Irmão. Tem um momento ali de patriotismo extremo. É um mundo assim bastante diferente. Por exemplo, as pessoas têm uma quantidade de chocolate que é racionado por dia. E aí tem uma situação no livro, por exemplo, que é diminuído essa quantidade de chocolate, e aí as pessoas, os registros são modificados, as pessoas, não, sempre foi assim e tal. E aí a gente chega até o Winston, né, que é o protagonista do livro, que trabalha no Ministério da Verdade, né, Michael? Sim, o Winston, ele é um burocrata. Então, nessa sociedade, que era para ser uma sociedade igualitária, mas na verdade existem castas, né, existem classes sociais distintas. Então o Winston estaria ali no grupo, digamos que seria uma classe média, né, os burocratas, os funcionários públicos, e ele trabalha, né, ironicamente, no Ministério da Verdade, que é o ministério responsável por fazer essas modificações históricas, né? Então, como você falou, né, o chocolate está sendo racionado, então eles modificavam todos os registros anteriores, né, para que as pessoas não tivessem argumento, né, para dizer que em algum momento aquilo foi diferente. Mas isso é só em relação ao chocolate. Por exemplo, quando a Oceania, que seria o país em que o Winston vive, que é a Inglaterra, a América do Norte, a América do Sul, ou seja, esse bloco do mundo, né? Quando a Oceania muda de aliado, passa da Eurásia para a Lestásia, por exemplo, o que o Ministério da Verdade faz? Modifica todos os registros históricos, porque daí vem a premissa do livro, né? Uma das muitas premissas, né? Que é um joguinho de frases que diz algo muito interessante. Quem controla o passado, controla o futuro. Quem controla o presente, controla o passado. Ou seja, o Grande Irmão, o governo do Grande Irmão, através do Ministério da Verdade, controla o presente, controla a história e, portanto, controla todas as pessoas. E dentro desse contexto, o Winston, então, ele começa a se rebelar, assim, ele começa a olhar para aquela realidade dele e começa a ter atitudes que elas não poderiam ser regulamentadas, podemos dizer assim, porque, por exemplo, ele vai para casa e todo dia, quando a pessoa chega em casa, ela liga a teletela, né? Por quê? Porque o Grande Irmão está de olho em você, existe uma frase mais ou menos assim.
E o Winston liga a teletela porque é como se ele assistisse a teletela e a teletela assistisse ele. No entanto, no apartamento do Winston, ele acha um ponto cego, onde a teletela não alcança. O que acontece? O Winston começa a escrever, que é uma coisa que também não pode, né? Afinal, a escrita é uma arma, podemos dizer assim. E o Winston, ele, assim, em vários momentos, em várias situações, ele vai se rebelando. Ele também começa a se relacionar com uma outra membra do partido, que é a Júlia. E também não pode haver esse tipo de relação amorosa dentro do universo de 1984. Outra coisa que acontece é que existe um revolucionário, que é o Goldstein, né? Só que assim, em momento nenhum no livro, ele aparece no livro, ele é uma coisa meio assim, propagada pelo governo, vamos se unir contra a revolução do Goldstein, ou a tentativa de revolução do Goldstein, porque afinal nós sabemos assim que para unir pessoas você precisa dar um inimigo em comum para elas, e assim, essas coisas começam a acontecer em 1984 e o Winston talvez assim começa a pensar que o Goldstein talvez não seja tão ruim assim, né, Michael? E na verdade, né, o Winston ele começa a duvidar que o Goldstein exista, também, de verdade, né? E mais, que o próprio Grande Irmão exista, né? Talvez o Grande Irmão seja apenas uma criação do partido, né? Do partido que está no poder. Uma coisa assim, ó, esse livro você pode... Existem inúmeras formas de interpretá-lo e de discuti-lo, mas uma delas que eu acho mais interessante é a partir da linguagem, né? Então, nessa sociedade, existe uma tal de novilíngua, que é a tentativa bem-sucedida do governo autoritário de simplificar a linguagem. Porque quanto mais a linguagem é simplificada, quanto menos vocabulário as pessoas tiverem, mais difícil vai ser de pensar, né? Elas não vão conseguir expressar uma ideia. Não vão conseguir expressar ou não vão conseguir nem raciocinar direito, porque vai faltar linguagem, né? Será que isso não é mais ou menos o que está acontecendo hoje em dia, né? Com essa banalização? Olha, isso nos lembra o bom e velho Saramago comentando a respeito do Twitter e sobre linguagem. Ele diz o seguinte, que a respeito dos só os 140 caracteres e tal, ele diz... Logo estaremos a grunhir. Mas da linguagem. Esse era o objetivo do Grande Irmão, ou pelo menos ali do partido, né, que regia aquela sociedade. Bom, saindo um pouco do livro, vindo um pouco, né, para a nossa realidade. As influências, né, de 1984, elas são numerosas e elas podem ser encontradas em todos os lugares, não apenas no nome aí do reality show, né? Nós temos influências, por exemplo, além de em outras obras literárias, em filmes e tal, nós temos influências na música, né? A gente pode citar aqui duas bandas de rock, né, que é o The Jam. Na década de 80, lançou um álbum com assim, uma referência bem forte em 1974. E mais recentemente, em 2009, o Muse. Pra gente ver que continua sendo bastante relevante em 1984. Exato. Ali nos anos 80, em 1984, né? Um cidadão que ele é, digamos, relativamente conhecido aí do público. Já ouvi falar. Um carinha chamado Steve Jobs, né? Ele estava naquele momento lançando o Macintosh. E aí ele fez uma campanha, a Apple, né, fez uma campanha para passar no Super Bowl, quer dizer, um dos momentos de maior audiência, né, da TV americana. E ele fez uma campanha, você está vendo aí na tela, é uma campanha totalmente baseada no romance 1984, em que uma mulher, uma atleta, ela vai enfrentar o Grande Irmão que está no telão ali falando com as pessoas, alienando as pessoas. Ela joga uma espécie de um martelo, uma marreta, né? Coisa bem diferente. E ela destrói tudo. Ora, né, essa moça, essa heroína, essa atleta, ela nada mais é do que a Apple, né, que está chegando com a democracia da informação, digamos assim. E o Grande Irmão, quem é o Grande Irmão? A IBM. Né? A IBM, que era a grande fabricante, né? Que monopolizava. Era um monopólio, um monopólio da época, né? E esse comercial ele termina com uma frase, né? Porque 1984 não vai ser como 1984, o romance.
Agora, Michael, não foi só a Apple que em 1984 se utilizou do romance do Orwell. Ah, isso é verdade, né? Quando chegou ali 82, 83, os cineastas, os publicitários, os escritores, eu acho que eles ficaram todos loucos, porque todo mundo, de alguma maneira, queria aproveitar, né, esse ano simbólico, né, que fora profetizado pelo Orwell. Por exemplo, o Terry Gilliam, o ex-integrante do Monty Python, né, que é cineasta, aquele filme que ele fez na época, Brasil, né, que é um filme também distópico, né, ele seria chamado 1984, mas ele só colocou outro nome porque ele sabia que estava sendo produzido o filme... A versão do Michael Redford. Baseada no romance mesmo, né, do Orwell. Que é uma versão, assim, bastante fiel ao romance, né, nesse quesito, assim, ela é muito boa essa adaptação, mas também eu acho, assim, não sei, eu fico com a impressão, assim, que parece que não consegue abarcar, assim, a potencialidade do livro. Eu tenho uma ideia que é a seguinte, que talvez... por serem muitos conceitos diferentes da nossa realidade, ou não, né? Ou não sei. Talvez no filme a coisa é muito rápida. É muito rápida, você não tem tempo de absorver aqueles conceitos, assim. Ou seja, Vilton, eu acho que nós adoramos o cinema, mas nós sempre vamos preferir os romances, né? Os livros, né? Pode ser. Olha, para terminar, a gente não pode falar de 1984 sem fazer uma comparação com outro livro muito similar, que foi publicado antes, né? Que é o Admirável Mundo Novo. O Admirável Mundo Novo. Aldous Huxley, né? Que é outro escritor inglês também muito importante e que ele cria uma realidade alternativa, uma realidade futura, uma profecia em que as pessoas também são dominadas, mas não como em 1984. Por exemplo... É bastante diferente, né? Por exemplo, as pessoas são dominadas através da droga, da soma. Da soma. Né? E isso já é um aspecto que eu acho que está mais próximo da nossa realidade. Exato, né? Porque hoje, né, nós estamos tomando medicamento para tudo, né? Nós estamos tomando medicamento para dormir, para acordar, para ansiedade, para impotência, para não sei o quê. Então, quer dizer, a vida numa farmácia, ela foi prevista pelo Huxley, mas ela não foi prevista pelo Orwell, né? Outra coisa interessante é que assim, ó, o George Orwell, ele tinha medo que os livros fossem censurados, enquanto que o Huxley, não, ele dizia o seguinte: vai chegar um momento em que a banalidade vai ser tão grande que você não precisa censurar nada, porque as pessoas não vão enxergar um palmo na frente do nariz. Será que não é o que está acontecendo hoje em dia, Vilton? Não sei. Não. Inclusive, Maicon, teve um teórico aí, um tal de Francis Fukuyama, que comparou esses dois livros. Como é que foi? É verdade. O Francis Fukuyama, que apesar do nome, ele é um americano, ele ficou muito conhecido no começo dos anos 90 por causa de um livro chamado O Fim da História e o Último Homem. Ele até meio que virou piada por causa disso, porque ele achava que a história terminaria, né, com o modelo americano, mas depois disso o Fukuyama ele até voltou atrás e também em outro exercício de futurologia ele fez uma comparação entre o 1984 e o Admirável Mundo Novo. O que ele concluiu? Ele concluiu que o 84 ele adivinha o futuro, mas com um sinal trocado. Então, por exemplo, no romance do Orwell, todo mundo está sendo vigiado por câmeras por alguns poucos. Enquanto que, por exemplo, do reality show é o contrário. Alguns poucos eles são observados por muitos, né? Por muitos, né? Por todo mundo. E ele acerta muito, por exemplo, quem acerta muito é o Aldous Huxley, né? Nessa coisa do não só do soma, né? Mas assim, da sociedade do espetáculo, de você dominar as pessoas através da diversão, do prazer, do entretenimento e não através da dor, da opressão, como havia profetizado o George Orwell. Porque o Huxley, ele leu o 1984 e ele mandou uma carta para o George Orwell e ele dizia exatamente isso. Ele disse: o seu romance é maravilhoso, mas no futuro eu creio que os governos autoritários eles não vão querer dominar as pessoas pela força, eles vão querer dominar as pessoas pela banalização e pelo entretenimento. E você, quem você acha que acertou mais, o Huxley ou o Orwell? 1984 ou Admirável Mundo Novo? Dúvidas, sugestões, envie para o e-mail que você está vendo aqui na tela. Literatos TV.